Olá, crianças do quinto ano. Hoje nós vamos exercitar o nosso cérebro. Vamos fazer alguns problemas de matemática, ok? Então vamos lá. O primeiro problema diz o seguinte: Marcelo tem 275 chaveiros. Felipe tem 187 a mais que Marcelo. E Sandro tem 363. Quantos chaveiros tem os três juntos? Bom, para resolver um problema de matemática, primeiro, você tem que ler com atenção. Segundo passo, você tem que sublinhar as palavras-chave, como, por exemplo, os dados do problema. 275 chaveiros de Marcelo e Felipe tem 187 a mais. Palavra-chave a mais. E Sandro tem 363. Bom, qual é a palavra-chave da pergunta? Quanto tem os três juntos? Então, vamos lá. Vamos agora partir para o esquema mental. Você pode também fazer o esquema, desenhar os três bonequinhos aí, os três personagens, Marcelo, Felipe e Sandro. Bom, o primeiro passo é calcular o de Felipe, que está aí numa incógnita, tá certo? O problema não dá diretamente, ele dá indiretamente. Então, o que você vai fazer? Para e pensa, ele tem 187 a mais que Marcelo. Muito bem, pensou bem. Qual é a operação que eu tenho que fazer? Adição ou subtração? Muito bem. E o final, nós temos que ver a palavra-chave da pergunta. Juntos, juntou, somou. Qual é a operação? Parabéns. Repare que aí nós temos duas operações, duas continhas para fazer. Não se esqueçam de dar a resposta. A resposta tem que ser uma frase, né? Quantos chaveiros tem os três juntos? Resposta: os três juntos têm, pontinho, chaveiros, ok? Vamos ao número 2. Um açougueiro vendeu 380 quilos de carne num dia. No dia seguinte, ele vendeu 495 quilos. Ao todo, quantos quilos de carne ele vendeu? Mesma coisa, pessoal. Lê com atenção. Primeiro passo. Segundo passo, sublinhar os dados do problema. Ele vendeu quantos? 380 carne num dia. E no dia seguinte, vendeu quantos? 95 quilos de carne. Qual é a palavra-chave da pergunta? Ao todo, total. Quantos quilos de carne vendeu? Conseguiu? Parabéns, mentalizou, esquematizou aí? Então, perfeito. Qual é a operação que eu tenho que fazer? Adição ou subtração? Perfeito, não se esqueça da pergunta. E outra coisa importante, no final, esse trabalho deve ser fotografado e colocado no comentário, tá? Da página do Facebook da escola. E também você pode imprimir e, se não puder imprimir, você vai escrever no seu caderno de matemática, tá? Bom, terceiro problema. Ele diz o seguinte: para pintar um edifício, foram gastos 450 litros de tinta verde, 387 litros de tinta marrom e 296 litros de tinta branca. Ao todo, quantos litros de tinta foram gastos? Mesma coisa, vamos sublinhar os dados do problema. Gastou 450 litros da tinta verde, sublinha 450. 387 litros de tinta marrom, sublinha 387. E de tinta branca, 296 litros. Sublinha a palavra-chave da pergunta. Quantos litros foram gastos ao todo? Todo. Muito bem. Depois que você esquematizou, mentaliza o problema, você vai agora partir para o raciocínio. Qual é a operação que eu vou fazer, tá? Para que eu possa conseguir o resultado. Se é o todo, só pode ser o quê? Muito bem, acertou, é isso aí. Bom, esses problemas vão nos ajudar a trabalhar com outros tipos de problemas e trabalhar também até com nossos problemas do dia a dia. Solucionar nossos probleminhas do dia a dia, porque eles nos ajudam, nos apresentam uma situação, problema, em que a gente tem que resolver. Muito bem. Vamos agora, temos os seguintes problemas. Número 4. Uma pessoa nasceu em 1918 e faleceu com 69 anos de idade. Em que ano essa pessoa faleceu?
Então, a gente tem que imaginar, né? Ela nascendo em 1918 e falecendo. Se ela morreu, significa o quê? Anos que ela viveu, né? Então, eu vou somar ou vou subtrair? Ok? E você vai responder em que ano essa pessoa faleceu. Muito bem, vamos ao quinto problema. Diz o seguinte: um feirante comprou 8 centenas de laranja, 200,5 de mangas e 670 abacaxis para vender na feira. Quantas frutas o feirante comprou? Bom, 8 centenas. Quanto é uma centena? 100. 8. Como é que eu faço para calcular? Ah, muito bem. Se você falou em multiplicar, acertou. 100 vezes 8. 800 laranjas. 200,5 de manga. 200. Se 100 é 100, 200 é 100 vezes 2, 200. E meio é metade de 100, 50. Então, quantas mangas ela comprou? 250 mangas. Muito bem. E 670 abacaxis para vender na feira. Bom, quantas frutas o feirante comprou? Está perguntando ao todo. Então, o que nós temos que fazer aqui? Somar ou subtrair? Vamos parar para pensar? Então, vamos calcular 8 centenas, 8, uma centena é 100, 8 vai ser quanto? 100 vezes 8, não é isso? E meia, metade de 50, de 100, dá 50. Então, 200,5 vai dar quanto? 250. Muito bem. Agora nós vamos ver quantas frutas o feirante comprou ao todo. Qual é o cálculo que tem que ser feito? No 6, nós temos aí que num colégio estudam 1.682 alunos no turno da manhã e 1.475 no turno da tarde. Quantos alunos estudam nos 2 turnos? Mesmo raciocínio, mesmo esquema, tá? Vamos lá? Vamos somar, vamos subtrair, vamos multiplicar ou vamos dividir? Repare que ele quer saber o total. Bom, no 7º problema nós temos: foram vendidos na bilheteria de um clube 1.690 ingressos para os sócios e 2.570 para os não sócios. Quantos ingressos foram vendidos? Mesmo raciocínio, não é? Vamos calcular o total, ok? Vamos para o 8º. Bom, agora nós vamos para o 8º problema. Anitta nasceu em 1996, em que ano ela fará 25 anos? Então, o que você tem que fazer aí? Sublinhar os dados. O que o problema te fornece? 1996 é o ano do nascimento. Ele quer saber o ano que ela vai fazer 25 anos. Então, para e pensa. Eu tenho que somar ou eu tenho que diminuir? Qual é a operação que eu tenho que realizar para saber em que ano ela fará 25 anos? 9º problema. A um teatro compareceram 519 homens, 385 mulheres. Quantas pessoas foram ao teatro? Vamos lá. Sublinha 519, que corresponde ao número de homens, e 385 de mulheres. E a palavra-chave da pergunta é: quantas pessoas foram ao teatro? Está indiretamente aí, mas é o total. Então, você já entendeu como é que tem que fazer o cálculo, que cálculo tem que ser feito. Qual é a operação? A operação. São 4 operações: adição, ideia de juntar, soma; subtração, ideia diferença, né? Multiplicação e divisão. Então, entre essas operações, você vai pensar qual delas vai solucionar o problema. 11º. Numa campanha, conseguimos arrecadar 4.830 camisas, 2.670 calças e 1.516 vestidos. Quantas peças de roupa arrecadamos? Então, sublinha aí os valores, os dados do problema, o que o problema te fornece como informação, que é o número de camisas, calças e vestidos. E sublinha palavras-chave. Quantas peças de roupas arrecadamos? Está pedindo o total. Muito bem. Bom, vamos agora ao
12º problema. Ele diz o seguinte: Manuel comprou no mercado 2 centos de laranja, 1,5 cento de abacaxis, 5 dúzias de banana. Quantas frutas Manuel comprou? Vamos sublinhar os dados do problema. 2 centos de laranja. Se 1 cento é 100, 200 vai ser... Muito bem, 100 vezes 2, 200, não é isso? 1,5 cento de abacaxis, mesma coisa. Se 1 cento é 100, meio é a metade. Quanto dá? Perfeito, 50. Então, 1,5 cento é 100 mais 50. 150 abacaxis. E 5 dúzias de banana. Uma dúzia é 12. 5 dúzias. Eu vou fazer que operação? Seria 5 vezes 12, não é isso? Então, quanto é que dá? Vamos lá, calculem aí. Esse é o total de bananas. Qual é a pergunta? Quantas frutas Manuel comprou? Logicamente, está perguntando o total. Nós vamos juntar as frutas, tá? Então, nós temos aí qual é a operação a realizar. Isso, perfeito. Vamos agora ao 13º problema. No Dia das Crianças, papai distribuiu 370 bonecas, 480 carrinhos e 890 bolas. Quantos brinquedos papai distribuiu? Veja, nós também vamos fazer o que aí? Vamos sublinhar 370 bonecas, 480 carrinhos e 890 bolas. Quantos brinquedos papai distribuiu? Ele distribuiu o quê? A soma desses brinquedos, tá? Ele não está perguntando quantas bonecas papai distribuiu. Se ele perguntasse quantas bonecas, a resposta seria apenas 370. Se ele perguntasse quantos carrinhos, a resposta seria apenas 480. Prestem atenção na pergunta. Qual é a pergunta? Quantos brinquedos? Então, você vai incluir apenas os brinquedos. Mas se tivesse assim, 370 bonecas, 480 carrinhos e 890 vestidos. Se ele perguntar quantos brinquedos, você incluiria na continha a quantidade de vestidos? Então, presta atenção que às vezes a gente faz automático. Presta atenção para ver qual é a pergunta. Ele quer brinquedos. Nesse caso, boneca é brinquedo? Sim. Carrinho é brinquedo? Sim. Bolas é brinquedo? Sim. Então, é só apenas chamando a atenção porque existem problemas que é uma pegadinha. E que é válido sim, para ver se você sabe e presta atenção na pergunta que foi formulada, tá? 14ª. Um padeiro fez uma entrega de 195 pães de queijo, 176 pães doce. Quantos pães o padeiro entregou? Olha só, ele está pedindo o total. Como é pães, entra tudo, né? O pão salgado de queijo e o pão doce. Então, você vai fazer qual a operação, tá? Não se esquecendo que nós temos aí, no caso, uma adição de 2 parcelas, não esquecendo de colocar unidade embaixo de unidade, algarismo embaixo de algarismo, tá? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, tá? E começa a soma da direita para a esquerda, ou seja, da unidade, tá bom? Bom, a 15º diz: ganhei um livro de história infantis e já li 125 páginas. Ainda faltam 85 páginas para que eu leia o livro todo. Quantas páginas tem o livro que ganhei? Mesma coisa, não é isso? Nós temos aí 125 páginas e ainda faltam 85. Ele quer saber o total de páginas do livro.
ok? Esses exercícios são apenas para fixação, tá? A gente está um tempo muito grande parado, o ano passado e esse ano afastado, então é preciso fixar as ideias de adição, né? Somar, juntar, a ideia de subtração, tirar a diferença e depois nós vamos avançando para multiplicação e divisão, tá? Por enquanto é só isso. Vamos fazer os exercícios, vamos fazer os trabalhinhos, copiem no caderno, tirem a foto e mandem para mim, para o Facebook, tá? Da escola, para que possa garantir a presença, a participação de vocês, ok? Então vamos ficando por aqui.